Vamos abrir nossas Bíblias em Epístola de João, a terceira Epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia, terceiro a João. Eu estarei lendo do verso 1 até o verso de número 12. Primeiro, a terceira Epístola de João, do versículo 1 ao versículo de número 12. Peço que você acompanhe atentamente a leitura destes versos. Terceira carta de João, do 1 ao 12, diz assim a palavra de Deus. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, falar-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e o expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhes dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Oremos. Ó Deus grandioso, privilégio, ó Pai, nós temos de estarmos aqui. Nada nos impediu de estarmos aqui nessa noite, Pai. O Senhor tinha esse dia marcado na eternidade e nós te agradecemos por podermos até o momento louvar, entoar louvores, orarmos, falar contigo, expressar nossa adoração. E agora, meu Deus, como ovelhas, sedentas de alimento, nós estamos diante da tua santa palavra. Ó Deus, sabedores de que ela não volta vazia. Apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, como pecadores que somos, a tua palavra é viva e eficaz. Por isso, ó Pai, nós clamamos neste momento, para que teu Santo Espírito venha iluminar nossas mentes e corações, para que haja terreno fértil no nosso coração, para que essa palavra, ó Pai, uma vez semeada, possa frutificar para a glória do teu nome. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, queria lembrar nessa noite uma breve história de um homem de Deus, um pastor, que viveu há muitos anos atrás, no século XIX, chamado John Newton. John Newton foi conhecido como um autor de vários cânticos, e o mais conhecido dele, Maravilhosa Graça. Mas esse homem não tem uma história tão bela por antes da sua conversão. Esse homem era um homem que trabalhava em navios negreiros e que transportava escravos da África para a Inglaterra. E a sua conversão, inclusive, se dá em uma das suas viagens. A história vai dizer que houve um grande naufrágio, ao ponto que esse barco ficou à deriva por mais de meses, até que atracou em terra. John Newton ainda, mesmo depois desse acontecimento, vivia fazendo esse tipo de transporte, mas conhecendo agora a palavra de Deus, ele começa a perceber, e o agir de Deus na sua vida começa a mostrar que aquela prática não era uma prática que condizia com os valores cristãos. Até que então John Newton para, e ali começa a servir o Senhor como pastor. A história vai nos dizer que este homem teve na sua esfinge do seu túmulo a seguinte expressão no qual ele pediu para colocar: John Newton,
clérigo, infiel e libertino, servo de escravos na África, foi pela rica misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, preservado, restaurado, perdoado e comissionado a pregar a fé que há muito tempo trabalhara para destruir. Este homem, ao falecer, pediu para que isso estivesse escrito ali. Um homem que relutou contra o Evangelho, um homem que não queria saber dessa mensagem, mas que uma vez alcançado por ela, agora testemunhava, deixava claro e evidente como foi a sua vida. Essa história, meus irmãos, é uma história como tantas outras, que inclusive na Bíblia nós encontramos. Histórias de homens como Manassés, um homem que teve uma vida também devassa, um homem que sacrificou seus filhos a falsos deuses, mas que tudo leva a crer que houve um arrependimento na vida daquele homem. A Bíblia está cheia de exemplos, meus amados irmãos, e como esses exemplos nós precisamos tomar cuidado, porque nós não estamos aqui nessa noite para falar com você, meu amado irmão, minha amada irmã, seja igual fulano de tal. Porque senão nós estamos fazendo culto ao homem. Esses exemplos nos mostram aquilo que nós olhamos para o que Cristo fez na vida de tal personagem, e aquilo que o Senhor pode estar fazendo também na minha vida e na sua vida. E é sobre isso que 3 João nos mostra. Talvez diante desses personagens, que talvez venha até a sua mente outro, nós precisaríamos fazer algumas perguntas. Como é que o Senhor tem sido glorificado pelo meu viver? Como eu quero ser reconhecido após minha partida? John Newton quis ser reconhecido como servo. John Newton quis deixar claro ali que ele lutou contra essa mensagem, mas ninguém consegue vencer o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo do Senhor quebra qualquer coração endurecido. E aqui está mais um exemplo. Meus amados irmãos, nós estamos então diante de um texto, de uma terceira carta de João. Essa é uma carta pastoral. Essa é uma carta que está buscando aqui mostrar como deveriam ser os relacionamentos comunitários e a verdade prática, ou seja, aquilo que você e eu cremos, aquilo que você e eu confessamos, como agora eu vou evidenciar isso no meu viver, no meu relacionamento como igreja. Diante disso, então, eu queria pensar num tema com os irmãos essa noite, sobre homens que vivem a verdade para o serviço da igreja. Homens que vivem a verdade para o serviço da igreja. Notemos aqui, meus amados irmãos, nessa carta, no qual está mostrando claramente esse relacionamento entre irmãos em Cristo, e há uma liderança aqui sendo chamada, Gaio, homem que o Senhor levantou para estar ajudando o apóstolo João dentro desta congregação. Nós não sabemos ao certo em qual lugar da Ásia estava reunida essa igreja, mas é uma igreja que estava reunida ali. E aqui nós temos então a palavra-chave dessa carta, a palavra aletheia, verdade. Nós vemos claramente João se dirigindo a esse irmão Gaio e falando sobre a necessidade daqueles irmãos, assim como ele, um belo exemplo, necessitavam de mostrar na sua vida prática, na sua vida diária, que de fato eles tinham sido transportados dos reinos das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, e agora deveriam viver da forma digna do evangelho, no qual foram chamados, como está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 1. Diante disso, meus amados irmãos, hoje é o PH dessa igreja, completa mais um ano de vida. E eu queria pensar sobre isso com os irmãos, sobre a conduta cristã de forma prática. E que ao pensarmos sobre isso, o Senhor, pelo seu Espírito, possa nos levar a fazermos nessa noite um autoexame da nossa vida. E sairmos daqui pensando, refletindo e, se necessário for, mudando de atitude, refletindo se estamos vivendo para o louvor daquele que nos chamou para o seu reino. Dentro disso, os 4 primeiros versos dessa carta, que você está aí na sua Bíblia aberta, é uma saudação de gratidão e amor leal.
Ou seja, nós podemos pensar aqui que na relação eclesiástica deve haver relacionamentos que retratam valores do reino. O apóstolo João, autor dessa carta, assim como a primeira, a segunda e o evangelho, é o discípulo do amor, não é isso? Nós conhecemos ele com essa nomenclatura. E João cita a palavra amado aqui 4 vezes para Gaio. Está presente no verso 1, no verso 2, no verso 5 e no verso 11. Ou seja, meus irmãos, nós temos uma saudação aqui amorosa, nós temos uma saudação aqui de alguém que de fato conheceu o amor. Nós cantamos aqui um louvor que retrata João 13, do 34 ao 35, onde cantamos temos que ser um. E Jesus dizendo aos seus discípulos, ele vai dizer: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, e a vós que também vós ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ah, meus amados irmãos, às vezes a gente fica pensando como que o mundo lá fora vai conhecer que somos do Senhor. A marca está e passa pelo amor. Às vezes nós usamos alguns textos da Bíblia de uma forma equivocada, como por exemplo citarmos: no fim dos tempos o amor vai se esfriar. Mas eu te pergunto, como que nós vamos colocar esse versículo no contexto de mundo, sendo que a palavra do Senhor nos fala que esse amor é o amor entre irmãos, é o amor daqueles que conheceram o amor. Eu não posso cobrar e exigir aquilo que o outro não tem. O mundo não conheceu o amor. Nós conhecemos o amor. João conheceu o amor do Filho, daquele que se encarnou, daquele que se fez carne, habitou entre nós e foi ao Calvário. João testemunhou isso tudo. E João agora envia, melhor dizendo, uma carta mencionando claramente que o relacionamento eclesiástico deve retratar valores do reino. O amor aqui é aquela atitude que devemos ter uns para com os outros. Além de amor, meus queridos irmãos, nós temos a palavra aletheia citada, como eu disse, uma palavra-chave nessa carta, e está João dizendo claramente, e trazendo aqui um belo elogio para Gaio, que serve para mim e para você. Aqueles que conheceram a verdade. E quem é a verdade? Jesus Cristo. Ele é o Logos, Ele é a palavra, Ele é a verdade, Ele é o caminho, a verdade, ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E João está citando essa verdade, e João está dizendo algo maravilhoso, que serve para mim e para você como irmãos em Cristo, quando olhamos para o testemunho dos homens dessa UPH, das irmãs da SAF, de jovens da UMP, de crianças já na UCP, de adolescentes na UPA, de poder você olhar para o seu filho, ou para o seu pai, para a sua mãe, e dizer: não tenho alegria maior do que saber que o meu pai, que o meu irmão, que a minha mãe, que eu estou andando na verdade, que um dia eu criei nela. É isso que João está dizendo no verso 4. Um relacionamento íntimo, de pai para filho. João ama usar essa expressão filhinhos. Ele já tinha usado bastante na primeira carta. Ele se dirige carinhosamente para os seus irmãos em Cristo. E no verso 4, ele vai dizer: amado, você está procedendo fielmente. Continue assim. Não tenho alegria maior do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Como você está hoje, meu irmão? Pensa na sua vida. Você recebeu essa verdade, talvez há muitos e muitos e muitos anos atrás. Talvez você é um irmão sócio da UPH, que começou a UPH 34 anos atrás. Como você está em relação à verdade que você confessou com seus lábios? Eu creio nela. Há um testemunho agradável da igreja a respeito de você sobre isso. Há um testemunho louvável a respeito da sua conduta. Muitos cristãos, meus irmãos, pensam que ganhar almas é a maior alegria da vida com Cristo.
É de fato maravilhoso, meus irmãos, ver alguém, homem, mulher, criança, adolescente, sendo transportado do reino das trevas para o reino da luz. Mas, meus queridos irmãos, não há tristeza maior também do que ver pessoas que professaram um dia a verdade, mas que depois voltam, sentem a alegria de viver essa verdade, voltam para os caminhos de perdição. Lembra que Jesus, certa vez, vai falar que há pessoas que parecem como um cachorro que voltam a lamber o seu vômito. Não despreze a verdade que você recebeu. Alegre-se por poder estar em uma igreja que prega a verdade. Alegre-se por estar envolvido com irmãos que de fato vivem a verdade. E que você e eu nos alegremos em andar nessa verdade. Até porque, meus amados irmãos, João é muito claro. Em 1 João 2, versículo 6, ele disse que aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Essa carta de 3 a João, meus irmãos, é uma carta como um teste para mim e para você. Nós não somos salvos por boa conduta, nós não somos salvos por boa reputação, mas a nossa vida cristã, ela é provada pelo nosso viver. Por mais que eu e você não tenhamos como ir lá no íntimo de alguém, e ninguém pode ir no seu íntimo nem no meu, mas pelos frutos nós conhecemos a árvore. O que essa carta nos propõe é isso. E aqui Gaio é elogiado. Gaio é elogiado por isso. Andar na verdade. Um homem amável. Um homem que demonstra valores do reino. Que eu e você precisamos também viver. Portanto, eu e você precisamos pensar aqui. O que temos feito nos nossos relacionamentos eclesiásticos? A gratidão em seu, no meu, nosso coração. Pelo irmão que Deus colocou em nossa vida. Isso é algo para nós pensarmos, meus queridos irmãos, como cantamos, temos que ser um. Porque é isso que vai testemunhar para aqueles que estão ali fora, que há algo diferente entre nós. Há um amor que supera as diferenças que temos. Há uma só fé, um só batismo, uma esperança só. Isso tudo passa por Jesus. Valores do reino precisam estar presentes dentro da vida da igreja. A segunda porção dessa carta está do verso 5 ao 8. E é maravilhoso isso aqui, meus irmãos. É o teste. Olha o que é que diz do verso 5 ao 8. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Queridos irmãos, dentro do tema homens que vivem a verdade para o serviço da igreja, nós aqui podemos ver claramente sobre um exemplo que nos mostra e nos chama a atenção sobre uma seguinte perspectiva. Um cristão de verdade não precisa falar e exaltar a si mesmo. Não precisa. Ele não precisa ficar a todo canto dizendo, olha para mim, faça como eu faço. Olha o que João está dizendo. Essa é uma porção importante, porque dá a entender que aquela igreja no qual Gaio cuidava, tinha recebido missionários. Havia recebido ali, vamos colocar em aspas, seminaristas. Homens que saíram da sua terra, homens que deixaram a sua família, e estavam ali agora, pregando a palavra, ajudando naquele trabalho. E Gaio, então, nos mostra claramente aqui, sobre algumas verdades, algumas ordenanças que estão presentes também em outros versos da palavra do Senhor. Gaio é um exemplo prático, meus irmãos. O verso 6 nos diz que ele recebeu estrangeiros. Recebeu estrangeiros.
A palavra de Deus em Hebreus, capítulo 13, no verso 2, nos diz sobre a hospitalidade, e ali vai falar que alguns hospedaram sem saber até anjos em sua casa. Em 1 Pedro 4, 9, o apóstolo Pedro vai falar que nós devemos ser hospitaleiros uns para com os outros. E em Romanos, capítulo 12, no verso 13, as virtudes recomendadas, Paulo vai falar que nós devemos compartilhar com os santos as nossas necessidades, as vossas necessidades, e praticar a hospitalidade. Gaio não é aquele homem que apenas fala. Gaio não é aquele homem que subiria no púlpito e dizia, olha, façam isso. Ele está dizendo, eu faço. Eu entendi a verdade. Eu entendi o serviço. Eu entendi a obra que o Senhor quer de nós. E Gaio, então, está aqui nos ensinando sobre a necessidade de socorrer, a necessidade de nos envolver para a obra do Senhor. Gaio apenas não hospeda, Gaio apenas não apenas recebe. Há uma palavra muito importante aí no final do verso 6, quando ele vai dizer, quando João vai dizer, bem farás encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus. Essa palavra encaminhando aqui, ela dá a ideia de envio. Ela traz esse sentido também quando Paulo, Silas, Barnabé foram enviados também pela igreja primitiva. É isso que João agora está dizendo, bem fará se esses missionários continuarem a missão, continuarem a viagem, só que isso não deve ser feito de qualquer maneira, Gaio. Isso deve ser feito de modo que digno de Deus. João está falando, envolva a igreja, dê recursos para esses irmãos saírem daí. Dê recursos para que eles possam continuar a missão. O testemunho aqui, meus irmãos, acerca do amor de Gaio, é algo belo para mim e para você. A UPH, a nível nacional, tem um projeto muito belo, chamado Mão na Massa. Projeto muito legal. Nosso presbitério lá envolve bastante com esse Mão na Massa. Irmãos que saem da sua casa, deixam lá um tempo, 2 semanas, e fazem casas, melhorias em sertões, em lugares longínquos do Brasil. E aqui nós temos irmãos também que sairiam da sua terra, e que a igreja deveria encaminhá-los para continuar pregando o Evangelho. Ou seja, meus queridos irmãos, o apóstolo aqui entendia que a atitude de Gaio seria um testemunho de fé. Ou seja, está entrelaçado nessa carta verdade e amor. E João gosta dessas duas palavras. João usa bastante isso em 1 João capítulo 2. Ele vai falar em 1 João 3 que nós só amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Ele diz lá em 1 João 2, que aquele que diz que anda nos caminhos do Senhor deve agora viver o que o Senhor ordenou. Na verdade. E aí, meus queridos irmãos, Gaio se lembra que não basta dizer vai com Deus, né? Em 1 João 3,17, o próprio João diz, ora, aquele que possui recursos deste mundo, vira seu irmão padecer necessidade, fechar o coração, como pode o amor do Pai permanecer nele? Mas Gaio precisava se lembrar de algo que João tinha dito lá atrás. Se você virar uma página para trás da sua Bíblia, está a 2ª carta de João. E lá no versículo 10, João vai dizer que os falsos mestres, aqueles que não pregavam a Cristo, não deveriam ser nem recebidos em casa. Ou seja, será que não tinha um medo da igreja de Gaio falar, seu Gaio, ô igreja, vamos cuidar desses irmãos, eles estão indo agora para outro lugar, vamos mandar uma oferta para eles? João se preocupa com cada detalhe, meus irmãos. Olha o que está dizendo o verso de número 7. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo os gentios. Qual nome é esse aqui? Você já deve ter deduzido. Foi por causa de Cristo que esses irmãos saíram da sua terra. Foi por causa de Jesus que esses irmãos largaram o conforto da sua casa e estão anunciando Cristo. Ou seja, esses aqui não são
os que estão lá em 2 João. Esses aqui, meus amados e queridos irmãos, são homens que de fato vivem para a glória do Senhor, vivem para pregar esse evangelho que o mundo tanto precisa ouvir. E esses homens, então, nada receberam dos gentios. Os gentios aqui os que não criam em Jesus. Como isso é lindo e desafiador, meus irmãos. Lá em Caratinga nós fizemos uma reforma na congregação e algo que eu fiz que eu não concordava. E que esse texto bate em mim todo dia. Porque a gente fez uma reforma, mas aí a gente fazia uma marmitinha no almoço. E aí nós anunciávamos lá na igreja. E as pessoas diziam, olha, compra marmita, dá uma oferta para a gente fazer uma construção. Esse texto está dizendo, esses homens não pediam nada para os gentios, para que não envergonhasse o nome de Cristo, para que eles talvez dissessem nos cantos, eles não têm nem como viver. Não precisava sair do arraial. Lembra da história, quem já leu a biografia de George Miller, o homem que criou mais de 100 orfanatos na Inglaterra? A história nos diz que aquele homem nunca pediu R$1, ele orava. São exemplos que talvez nos falta nesses dias de hoje, a voltarmos a pensarmos quem é o Deus da sua obra. Quem é o Senhor, como foi dito aqui no momento de oferta, de dízimo, o dono do ouro e da prata. Esses irmãos aqui está sendo testemunhado para nós, eles não pediram aos gentios para que o nome do Senhor não fosse colocado em situação que levasse a igreja a ter ali, de fato, um momento difícil diante da sociedade. Ah, como dói ver o que a igreja tem feito com o nome do Senhor hoje, quando se fala de dinheiro. Quantas vezes a igreja cristã expõe o nome do Senhor? E isso talvez nos mostra nessa noite a necessidade de nós crermos mais no Senhor. Talvez orarmos, Senhor, aumenta a nossa fé. Quando a gente mexe com obra, eu sei que a igreja está mexendo, né? O pastor vai ter muita alegria, assim, né? Eu tive em Caratinga várias vezes dirigindo uma Kombi velha, levando cimento para a obra. Qualquer coisa entrava naquela Kombi. Várias vezes era alguém ligando. Passa o Pix à igreja, passa a conta. Tem uma oferta para lá. E por isso que essa verdade batia no meu peito. Senhor, não precisaríamos. Está dizendo para o ímpio, compra uma marmita. Porque o Senhor manda. Mas às vezes a gente quer fazer muito rápido. Às vezes a gente é tomado por uma ansiedade. E o Senhor está dizendo, acalma, que eu sei quando é que é necessário o recurso. Por causa do nome, meus amados irmãos, não se esqueçam disso. Por isso aqui também, meus queridos irmãos, a importância de acompanhamento. João está acompanhando esses missionários, isso dá tranquilidade para a igreja. Quando a igreja está acompanhando um obreiro, isso dá tranquilidade, porque vocês estão testemunhando se de fato aquele missionário, aquele obreiro, está pregando o verdadeiro evangelho, se é por causa do nome do Senhor que ele está se afadigando. Essa porção é maravilhosa. O apóstolo aqui, meus queridos, apresenta um motivo específico para Gaio ajudar aqueles evangelistas itinerantes, aqueles missionários. É por causa do nome de Cristo. Envolva-se na obra missionária. Talvez você não vai sair da sua terra, mas o seu bolso pode estar abençoando muitos missionários. Por causa do nome de Cristo, envolva-se. Que não seja necessário você ter que receber uma marmita para poder dizer, agora eu vou dar um valor aqui para ofertar. O Senhor já te deu o melhor, o Filho dele, para que eu e você hoje pudéssemos entender que tudo que temos pertence a Ele, inclusive aquilo que Ele tem nos dado para viver. Terceira porção e a última porção do texto que lemos, está do verso 9 ao verso 12, mas eu queria falar do verso 9 ao 11. Olha o que diz do 9 ao 11. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas.
E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e o expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Meus queridos irmãos, a igreja visível, ela possui pessoas de todos os jeitos. Possui. Não nos iludimos com isto. Quando escândalos vêm, quando maus exemplos estão aí a nos rodear. Este aqui é um, Diótrefes. Diótrefes é um homem que provavelmente também era líder da congregação. E aqui ele não está se submetendo ao apostolado de João. Ele não está se submetendo, de fato, à direção que o Senhor estava dando para aquela igreja. Alguns, inclusive, como relata aí Diótrefes, não deixou que uma carta chegasse àquela igreja. E nós cremos que essa carta o Senhor não permitiu, ela não foi preservada dentro do cânon, como essas que nós estamos aqui, os 66 livros que conhecemos. João já tinha escrevido algo, e esse homem, então, que gostava de exercer autoridade, primazia, diferente do que cantamos aqui, quem quer ser o primeiro, que sirva a todos, esse aqui não é esse homem. Diótrefes não é esse homem. E esse mau exemplo, então, meus queridos, nos lembra que a igreja é um corpo misto, a igreja visível, porque é invisível, como está lá em Timóteo, 1 Timóteo 2,19, só o Senhor conhece os seus. Esta igreja não tem erro, a igreja do Senhor está dia após dia recebendo os eleitos de Deus. Mas a igreja visível, essa que nós vemos, ela é composta, infelizmente ainda, por um corpo misto. Mas também, além de nos mostrar essa verdade, Diótrefes nos lembra da importância da vigilância pessoal. Nós não devemos aqui dizer, Diótrefes era crente, não dá para saber. Mas, no mínimo, pelo relato que temos, Diótrefes aqui deu espaço para Satanás. No mínimo, aqui, Diótrefes cometeu um pecado seríssimo contra o Senhor. E esse mau exemplo, meus queridos irmãos, contrasta radicalmente com o que Jesus diz lá em Mateus 20, do 20 ao 28, que é interessante lembrarmos, que é o episódio onde João está, juntamente com seus irmãos, pedindo um lugar especial no céu. Senhor, quando você subir, arruma um lugarzinho lá, à destra do Senhor. E Jesus vai dizer, olha, sabeis que os governadores dos povos os dominam, e os que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu fico pensando, quando João estava escrevendo essa carta, como que foi na memória dele? Olha, aquilo que Jesus me ensinou lá, eu tenho que escrever agora. Nada se perde na caminhada cristã, meus irmãos. Lembra de Hebreus 12, a partir do verso 4, se sois corrigidos, alegrai-vos, porque o filho é corrigido, mas o bastardo não é. João foi corrigido lá atrás, no início do ministério. Agora João está usando aquele exemplo, talvez lembrando dele para dizer a Diótrefes, olha Diótrefes, você não está entendendo o que é ser de fato servo na obra do Senhor. Meus queridos irmãos, nós não devemos aqui esquecer do verso 11. Amados, não imite o que é mal. As boas obras, meus queridos, como está lá em Tiago 2,17, um texto mal compreendido também. Tiago não está falando que a salvação é por obras, mas Tiago está fazendo o teste. Se você e eu somos salvos, como dizemos que somos, as obras vão testificar essa salvação. Lembra que lá em Efésios 2, do 1 ao 10, Paulo vai fazer uma bela defesa sobre a salvação pela graça, e depois do verso 9 ele vai dizer sobre essas obras que foram feitas para que nós andássemos nelas.
Ou seja, há um contraste enorme, enquanto Gaio está sendo um homem amável, está sendo um homem hospitaleiro, está sendo um homem que preocupa de dar o sustento para aqueles missionários. Diótrefes não é o exemplo que nós devemos seguir. Com essa observação, então, meus queridos, de relacionamento entre irmãos em Cristo, de relacionamento com Deus, nós temos então aqui o apóstolo João colocando em dúvidas a condição espiritual de Diótrefes. Colocando em dúvidas a condição espiritual daquele homem. Vigie, meu irmão. Há muitos textos na palavra do Senhor. Em 2 Coríntios 13, 5, Paulo diz: vigiai, se não estáis reprovados. Nós precisamos pensar se verdadeiramente estamos em Cristo. Porque esse coração que nós carregamos é desesperadamente corrupto e enganoso. Não se engane diante das propostas que talvez seu coração queira que você faça. Por fim, o verso 12. Quanto a Demétrio, todos lhes dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Talvez, meus queridos irmãos, alguns estudiosos imaginam que este seja o motivo de Gaio receber a carta. Provavelmente Demétrio, inclusive, possa ser o que levou a carta. Demétrio provavelmente era um desses missionários. E, meus amados irmãos, dentro do trabalho desses missionários, dentro do trabalho dessa igreja que hospeda os missionários, nós temos aqui um elogio a Demétrio. Assim como Gaio, Demétrio está vivendo os valores do reino. Demétrio está testemunhando aqui algo genuíno aconteceu na sua vida. Assim como eu e você precisamos fazer. Demétrio, meus queridos irmãos, traz um desafio exegético grande aqui. A palavra verdade, a palavra aletheia, que é usada por diversas vezes pelo apóstolo João. No verso 12, é um desafio grandioso. Quando nos diz, todos lhes dão testemunho, até a própria verdade. Quem seria essa própria verdade? Seria a pessoa de Cristo? Seria o Espírito? Ou seria de fato a conduta de alguém que nasceu de novo? Talvez, meus amados irmãos, a maioria dos teólogos vão nessa última opção, de imaginar que de fato agora, aquele homem que ouviu a verdade, aquele homem que agora tinha nascido de novo, estava de fato vivendo um padrão que havia sido testado e aprovado, havia sido passado pelo crivo do Evangelho que ele recebeu. Como é lindo, meus irmãos, você e eu pensarmos sobre isso, de uma vida no qual, como o próprio Cristo disse, que ao falar algo sobre vós, que tenho que mentir, totalmente oposto à verdade. Esse é um padrão elevado, que só é possível pela graça do Senhor, que só é possível, como está lá em Filipenses, pela esperança que temos, que aquele que começou a boa obra em nós, há de terminá-la, que só é possível pela santificação que está sendo operada na vida dos seus, que é justamente o Espírito que opera em nosso viver. Demétrio é um cristão aprovado pela verdade. Aqui, meus irmãos, nós podemos pensar em alguns textos que nos chamam a atenção sobre a honra. Em Atos 6, versículo 3, ao escolher os diáconos, a igreja reunida, a liderança vai dizer: escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Paulo, lá em 1 Timóteo 3, versículo 7, a falar sobre o episcopato, aqueles que buscam, aspiram ao episcopato, eles deveriam de fato ter um bom testemunho dos de fora. Nós aqui temos um homem com bom testemunho.
Você, irmão em Cristo que está aqui. Você, irmã em Cristo que está aqui. Como anda o seu testemunho? Como nós estamos vivendo lá fora? Como nós estamos procedendo a partir do momento que cremos no Senhor Jesus? Nós não podemos julgar foro íntimo. Nós não temos essa capacidade. Mas nós precisamos, pela fé que declaramos, ela precisa ser acompanhada de um testemunho, de todos e da própria verdade. Da própria verdade que cremos, da palavra revelada, do Logos revelado, do próprio Cristo que revelou a nós. Demétrio, meus queridos irmãos, é um exemplo claro da mudança que o Evangelho produz na vida daquele que se rende a ela. É um exemplo claro. Concluo então, meus queridos irmãos, ser aprovado neste mundo não é segurança de aprovação de Deus. Não é. Nós vivemos nesse tempo de procurar sermos aceitos neste mundo. Devemos tomar cuidado com isso. Só o Senhor nos conhece verdadeiramente. O nosso viver eclesiástico e diário, nesse viver eclesiástico e diário, nós somos colocados na arena da aprovação da nossa fé. Todos os dias. Haverá situações em que o Senhor providenciará para nós provas. Todos os dias. Gaio, Demétrio, João, são exemplos de homens que tiveram suas vidas transformadas pela graça e viveram exaltando o Senhor. Mas Diótrefes é aquele que conheceu a verdade. Lembra de alguém que Paulo fala sobre esse conhecer a verdade? Lá em Colossenses 4,10, Paulo vai falar de um tal Demas, que alguns sugerem que talvez seja este aqui. Não podemos afirmar. Talvez seja uma abreviação de Demétrio. Mas lá em Colossenses 4,10, Paulo vai dizer: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Toma cuidado, meu querido irmão, vigie. Nós não cremos que você perde a salvação, eu não creio nisso. Mas há consequências terríveis na vida daquele que não vive para o Senhor. Não apagueis o espírito. Lembra de Davi, um homem segundo o coração de Deus, a espada não saiu da sua casa, por causa dos pecados que ele cometeu. Ao ponto dele orar no Salmo 51, lá no verso 12, pedir: restitui-me agora, Senhor, a alegria da tua salvação. Diótrefes é alguém que no mínimo deu espaço para Satanás. Ou seja, nós nessa noite precisamos pensar: quem somos hoje? É testificado pelas nossas ações se somos verdadeiros cristãos? Se estamos andando da vocação, da forma digna da vocação que fomos chamados? Em Efésios 4:1. Aplicando para mim e para você, nós devemos nos submeter ao senhorio de Cristo. Nós devemos cooperar com a missão de Cristo. Nós devemos vigiar o nosso coração para não querermos primazia inadequada. Cristo é o cabeça da igreja. Que no dia da nossa partida, você e eu possamos responder aquela pergunta lá na introdução: como eu quero ser lembrado? Como eu quero ser lembrado? Que sejamos lembrados como servos do Senhor. Que sejamos lembrados como alguém que foi alcançado para a glória do Senhor. Que possamos ser lembrados como alguém que viveu para o Senhor. Você, como eu disse no início, não deve olhar para homens. Eu queria finalizar citando Hebreus 13, 1 e 2. Ali o autor vai dizer que nós estamos rodeados de nuvens de testemunha e que devemos correr a carreira que está proposta, desembaraçando de nós todo o peso. E o verso 2, olhando para o autor e consumador da nossa fé,
Jesus Cristo. Olhe para Jesus, homens, olhe para Jesus, irmãs, olhem para Jesus, jovens, olhem para Jesus, adolescentes, olhe para Jesus, crianças, e que assim o Senhor seja glorificado pelos relacionamentos desta amada igreja. Amém. Feche seus olhos, gostaria de orar pela vida de você mais uma vez. Ó Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós podemos nos deleitar na Tua santa presença. Obrigado, meu Pai, porque a Tua palavra tem exemplos que devemos seguir e outros que não devemos seguir. E essa carta nos traz esses exemplos, Pai. Ó Deus, o Senhor começou uma boa obra em nós. E cada um aqui está em um ponto dessa caminhada que começou a ser, ó Pai, corrida por nós. Nós chegaremos aí, meu Deus. Como dizia Dr. Russell Shedd, triunfo é chegar, não é ausência de batalhas. Nós temos as nossas batalhas, Pai, mas estamos nessa carreira e confiamos que o Senhor segura, ó Pai, nas nossas mãos e nos conduzirá até, ó Pai, o novo céu e a nova terra que está sendo preparado. Obrigado por essa certeza, porque não está em nossas mãos, mas está, ó Pai, justamente no Senhor, que é poderoso para garantir o nosso depósito até o dia final. Obrigado por essa viva esperança. Santifica a nossa vida, Pai. Homens que aqui estão da UPH, dê alegria a eles a Te servirem. Dê amor cada vez maior pela Sua obra. Dê ânimo. Dê, ó Pai, humildade. Dê, ó Pai, valores do reino nos relacionamentos, ó Pai, eclesiásticos dessa amada igreja. Cuida de nós. Abençoe o Teu povo para a glória do Teu nome. Se há alguém aqui, meu Pai, que talvez se viu em Diótrefes, em nome de Jesus, que hoje seja noite de mudança. Que hoje seja noite, ó Pai, de tomar uma postura diferente, porque ele já conhece a verdade. Porque ele já ouviu esse evangelho, Pai. E o Senhor é o Deus que nos chama a viver conforme os Teus preceitos. Que, como João Batista diz, nós possamos viver, que Ele cresça, que nós diminuamos, para a glória do Teu nome. Obrigado por esse grande privilégio de estarmos juntos nessa noite adorando. Oramos em nome de Jesus. Amém.